Ora viva, este é mais um Sobre Carris, estamos de regresso, hoje de olhos postos em Coimbra, que, ao contrário da grande maioria das principais cidades europeias, deverá perder a estação central que tem, a Coimbra A, para dar lugar ao novo sistema de mobilidade do Mondego, que conhecemos por Metrobus. Na prática tem o nome de metro, mas está longe de ter carris. São autocarros elétricos que vão circular no antigo troço do ramal de Lausanne e depois também num pequeno troço em circuito urbano dentro da cidade de Coimbra. Connosco hoje temos um convidado especial, ele que é urbanista e fala pelo movimento cívico Coimbra, é o Luís Neto, que já vamos conhecer daqui a pouco. Também neste episódio vamos falar sobre o impacto do Orçamento de Estado, do chumbo, neste caso, do Orçamento de Estado na ferrovia, a questão da dívida da CP e até as obras do Ferrovia 2020, que podem passar para o PT 2030. Carlos Cipriano, vamos começar por ti. Estamos a falar do sistema de mobilidade Mondego. Tu estiveste a acompanhar este processo ao longo dos anos, não é uma coisa que surgiu no último ano, apesar da consignação da obra ter sido só em setembro de 2020. O que é isto do sistema de mobilidade do Mondego? Onde é que surge? Como é que surge esta ideia? Porque é que hoje estamos a falar de autocarros elétricos onde antes passava o comboio? Bom, teríamos que recuar algumas décadas até ao momento em que o ramal da Lausanne, portanto, que era uma linha regional de pouca importância, foi começando a ter muita importância à medida que se tornou uma quase linha suburbana da cidade de Coimbra. E se constatou que o tipo de material que lá andavam, que eram umas automotoras, as alãs, com uma linha com um traçado muito sinuoso, não era o mais adequado para responder à forte procura que tinha na altura e que era expectável que continuasse a crescer à medida que Coimbra também se transformava numa grande cidade, numa quase pequena metrópole a nível regional. E então aquilo que, e já agora permite-me dar opinião, aquilo que poderia ter sido a solução mais simples de todas, que era eletrificava-se, punha-se sinalização eletrónica e punham-se lá UTEs e ficava o assunto resolvido de forma muito barata e de forma a responder perfeitamente à procura que se previa e à sua expansão, porque com uma linha com sinalização eletrónica, com pontos de cruzamento como tinham e com material elétrico ficava resolvido e de forma até bastante barata. Em vez disso, optou-se por partir-se para uma viagem chamada Metro Mondego, ou seja, integrar o ramal da Lausanne numa rede de metro que entraria pela cidade, com várias antenas, e articular aquilo tudo numa só rede de metro. Bom, à partida eu não teria nada contra essa ideia, desde que tivessem começado pela parte mais difícil, que era começado por fazer o metro na própria cidade e depois, sim, numa segunda fase, prolongá-lo ao ramal da Lausanne, de forma a integrar aquela linha no tal metro Mondego. Mas não, decidiu-se começar pelo mais fácil, que era exatamente por destruir aquilo que já existia. E então começou-se por destruir o ramal da Lausanne, começar por se fazer ali o metro Mondego e depois só numa segunda fase é que iriam fazer as obras e implantar os carris na cidade. A história é conhecida, veio a crise financeira, as obras pararam, a crise tardou em superar-se e, como tudo o que é ferrovia no país, os projetos demoraram a rearrancar e, neste caso, nem sequer arrancaram porque optou-se por esta solução peregrina do Metrobus. Portanto, já não iria ser uma linha, já não iria ser carris que estariam na base desta linha para a Lausanne e Serpins, mas sim o tal Metrobus. E chegámos aqui a esta situação em que é irreversível. Eu recordo-me que o próprio Ministro das Infraestruturas, quando foi a consignação destas obras, que foi numa pequena cerimónia em 2020 na Lausanne, ele próprio assumia publicamente que não era a solução ideal para ele, mas tal como estava o projeto, teria que arrancar com isto e, portanto, seria uma realidade. Se bem que ele, por duas vezes no seu discurso, disse que se algum dia isto ganhar massa crítica, a solução de futuro poderá ser ferroviária. Posto isto, e sem querer me antecipar ao Luís Neto, eu acho que neste momento isto é uma decisão que não é fácil de reverter, nem penso que seja desejável que seja revertida, eu tenho que ser muito realista, eu penso que deve avançar. A única coisa que poderá ainda ser revertida, eu espero que se consiga, é não acabar
com a estação nova e que continua a haver ferrovia pesada a ir ao centro de Coimbra, cidade, na estação nova. E ainda que isso seja compatível com o Metrobus também a chegar a Coimbra B. Penso que seria um grande erro se mantiver nesta teimosia de desmantelar a linha e Coimbra deixar de ter ferrovia pesada no seu interior. Mas penso que sobre isso o Luís Neto terá muito a dizer. Vamos ouvir-te, Luís. O movimento que representas e a que dás voz neste episódio, defendo a solução do Metrobus, defendo outra solução. Qual é que é a vossa aposta para a cidade de Coimbra? Olá, obrigado por nos receberem. Nós, no movimento, partimos já do princípio que a solução de Metrobus já é um dado adquirido. Por uma questão de querermos ser focados, não é? E escolhermos a luta que queremos lutar. As obras já estão em curso no troço que corresponde à antiga linha da Lousã, entre Serpins e Alto São João. E nesse sentido, a solução técnica que está a ser adotada é mesmo o Metrobus. O que nós dizemos é que, mesmo tendo adotado esta solução de BRT, não é? Noutros países chama-se assim, em Coimbra é que se adotou a designação de Metrobus, porque supomos nós que qualquer que fosse a solução tinha que ter metro no nome, não é? Uma das vantagens que ela tem é ter menos exigências nos raios de curvatura, não é? Portanto, é mais adaptável a circuitos urbanos mais sinuosos. O que significa que ela permite, junto à Estação Central de Coimbra, que se faça um traçado que evite o seu encerramento, porque o traçado que está a ser levado avante é exatamente o mesmo que era quando a solução era o tram-train para o Metro Mondego, que implica o encerramento da linha e, aliás, a utilização do canal da linha de comboio que vai de Coimbra B até à Estação Central. E, portanto, implica necessariamente o encerramento desta estação, que nós gostamos muito de frisar que em 2019 teve 1,3 milhões de passageiros, não é? E em conjunto com Coimbra B são as principais estações fora das áreas de influência das áreas metropolitanas. Uhum. Havendo já obras no terreno, até que ponto é que esta decisão de encerrar a Estação Nova de Coimbra, ou seja, Coimbra A, não é já irreversível? Nós entendemos que não é irreversível porque as obras que estão no terreno são só entre Serpins e Alto São João. Alto São João fica mesmo ali na entrada da cidade. Foi consignada já esta semana o troço entre Alto São João e a Portagem, sendo que esta estação da Portagem fica mesmo em frente à entrada, àquela fachada principal da Estação Central de Coimbra. E o troço que falta é justamente, pelo menos nesta linha principal, é justamente o que vai da Estação Central até Coimbra B. E este troço ainda não foi consignado, ainda está em concurso, o concurso está aberto e tem a vantagem do nosso ponto de vista, depender da remodelação da estação de Coimbra B, porque sem esta remodelação não é possível ter a capacidade necessária para receber e armazenar durante a noite, principalmente, os comboios da rede, nós chamamos rede de suburbanos de Coimbra, porque entre os suburbanos da Figueira e os regionais de Aveiro, Entroncamento e Guarda, têm todos um comportamento ou fazem todos um serviço de proximidade, de comboio de proximidade, não é? Em Espanha chamam-se as cercanias, aqui seria uma coisa do mesmo género. Luís, até que ponto é que o facto de ter mudado a cor política na Câmara de Coimbra pode ter alguma alteração neste projeto? Ou seja, qual é a sensibilidade do novo Executivo em relação a este projeto? Ainda não nos é muito claro e ainda não tivemos a oportunidade de reunir com eles, embora esteja prometido para breve uma reunião. O que temos ouvido é que já não há nada a fazer, que o projeto já está em curso e que se poderia perder financiamentos europeus. É principalmente isto, ou seja, não temos ouvido nenhum argumento contra aquilo que estamos a propor, a solução técnica que estamos a propor ou a estratégia para a mobilidade e para a cidade. O que é dito é que é tarde demais, digamos assim. E nós, obviamente, estamos em desacordo. Mas, Luís, é possível manter a Estação Central de Coimbra sem perder os fundos europeus? Isso é. O que não seria possível era fazer esta linha de Metrobus, mantendo esses fundos europeus. Embora, no nosso entender,
O que isto pode implicar será só um atraso no projeto para este troço em específico, não é? Entre a Estação Central e Coimbra B, porque tudo o resto pode avançar e funcionar à vontade. As populações da Lousã e de Miranda do Corvo vão ser servidas por este serviço Metrobus, pelo menos até à Portagem, que é a baixa da cidade, o Largo da Portagem. Portanto, não ficarão muito prejudicadas de todo, não será esse o caso. O que poderá atrasar será justamente este troço entre Estação Central e Coimbra B, e quanto muito, estamos a falar de um atraso a partir de hoje, talvez de 4, 5 anos, não é? Porque estas coisas têm sempre os seus trâmites processuais e legais e demora sempre o seu tempo, mas no fundo o ponto fundamental aqui é preferível executar o que aqui está para não se perder estes tais fundos europeus, que quase certeza que uma solução alternativa também seria abrangida por fundos europeus, o projeto é essencialmente o mesmo, ou não será preferível adiar e fazer a coisa certa? Porque se realmente este executivo considera que o que estamos a propor é a coisa certa, é isto que está em cima da mesa, é isto que deve ser considerado. E que impactos isto tem a nível de transbordos? Porque tu estavas a falar agora de, por exemplo, eu venho de Miranda, fico na Portagem, mantendo a Estação Nova, se quiser depois apanhar um comboio para o Porto, só tem de fazer um transbordo, tem de fazer 2, isso funcionaria como, já agora? Para quem não conhece absolutamente nada daquela zona. Do ponto de vista dos passageiros que vêm da antiga linha da Lousã, e se quiserem aceder a comboios de longo curso, terão que, aí sim, descer no Largo da Portagem, apanhar um comboio suburbano até Coimbra B. Se bem que no agregado das deslocações deverá ser mais ou menos residual, porque a maior parte das pessoas deslocam-se para o centro da cidade, tanto seja na zona do estádio ou abaixo da cidade. Depois a ligação para os hospitais teria que ser acautelada de outra maneira, mas lá está, os BRTs, estes Metrobus, têm a vantagem de poder circular em estradas já existentes, portanto não é preciso inventar grande coisa para que estes autocarros a baterias possam chegar aos hospitais da Universidade de Coimbra. Agora, o que nós pensamos é do ponto de vista ao contrário, ou seja, não de quem vem de sul, da linha da Lousã, mas quem vem de norte e do oeste destes comboios suburbanos, não é? Que atualmente conseguem chegar diretamente ao centro da cidade. Como E defende mesmo... o próprio ministro, não é? Na Exatamente. apresentação do Plano Ferroviário Nacional foi muito claro dizer que o comboio tem de chegar ao centro da cidade. Muito claro. Sim, e é um mantra que tem sido repetido em quase todas as intervenções públicas que o ministro faz, e com toda a razão, no nosso entender. É assim em toda a Europa, não vemos porque é que há de ser diferente em Portugal. Então estes comboios suburbanos, estes passageiros conseguem chegar diretamente à Baixa de Coimbra, que é ainda hoje, apesar do seu esvaziamento progressivo nas últimas décadas, ainda consegue ser o principal centro da cidade. Mas mesmo aqueles que se deslocam para outras zonas centrais da cidade têm ali a maior parte dos autocarros, é naquele ponto que conflui a maior parte das linhas de autocarros e onde há a maior frequência e a maior abrangência da rede. Acabando com esta estação central, as pessoas vêm-se forçadas a fazer o transbordo em Coimbra B. Mesmo no cenário em que o Metrobus lá chega, nós entendemos que esse transbordo é oneroso, não é? Nós nos sistemas de transportes procuramos desde já minimizar os transbordos, embora muitas vezes seja necessário, só que este é particularmente oneroso para os passageiros, porque estamos a falar de uma transferência de um comboio com 250 lugares sentados, sensivelmente, para Pelo autocarros. menos. Sim, estas UTS têm, salvo erro, 265 lugares sentados, à volta disso. Mais as pessoas que viajam de pé se o comboio estiver cheio. Sim, exatamente. No total tem cerca de 550 lugares de capacidade, não é? Máxima. Sim, largamente. Estamos a falar de uma transferência deste tipo de comboios para autocarros ou tipo caminhoneta que só tem lugares sentados, 55 lugares sentados, ou tipo articulado com cerca de 45 lugares sentados, 130 lugares total, não é? Quando o autocarro for apinhado. Isto é particularmente grave nos períodos de ponta, e nós costumamos dar o exemplo do período de ponta da manhã, durante os dias da semana, não é? Em que temos 3 comboios suburbanos a chegar a Coimbra B num espaço de 10 minutos, cerca de 10 minutos. Nós, por experiência própria, não temos, infelizmente, dados finos nestes termos, mas sabemos que estes comboios chegam à capacidade, ou seja,
naquele estado em que há alguns lugares sentados livres, não é? Lugares livres sentados, mas já vão algumas pessoas de pé. Portanto, nós nas nossas contas assumimos ali 200 pessoas por comboio, estamos a falar de 600 pessoas a chegar num espaço de 10 minutos, sendo que neste período chega também o Intercidades, no sentido Lisboa-Porto, se não estou em erro. E o que nós perguntamos é quantos metrobuses são necessários para fazer o transbordo destas 600, mais de 600 pessoas que chegam neste período de tempo. Que cadência, que frequência é necessária para isso acontecer? Facilmente chegamos à conclusão que se entrar ali numa situação de ruptura, que vai comprometer não só o funcionamento da estação, como é óbvio, mas a competitividade do comboio suburbano face ao automóvel, não é? Porque se uma pessoa vê a sua viagem ser atrasada neste transbordo, facilmente poderá equacionar outro modo de transporte, como também vai comprometer a competitividade do próprio Metrobus, porque se os autocarros saírem desde já cheios à pinha do ponto Não entra mais terminal da ninguém. rede, não entra mais ninguém nas paragens seguintes, não é? Ali na Casa do Sal, que é uma zona de estacionamento, poderia ser uma boa zona para park and ride, não tem interesse, porque se os autocarros vão cheios, ninguém vai querer apanhar aquele modo de transporte. E de uma assentada comprometemos a competitividade de 2 modos de transporte público. Luís, perante estes argumentos que são tão óbvios, quais são as respostas que têm tido? Nós tivemos alguns contactos oficiais, a maioria deles por e-mail. A Infraestruturas de Portugal lava as mãos, diz que é este o projeto, foi isto que foi votado, etc. Obviamente a Infraestruturas de Portugal é acionista da Metro Mondego. Da CP não tivemos propriamente resposta. A CIM da região de Coimbra, que seria a entidade responsável por supervisionar tudo o que tem a ver com coordenação de transportes públicos, também lava as suas mãos porque diz que só é responsável pelos transportes rodoviários intermunicipais, algo um bocado estranho no nosso entender, e tivemos a oportunidade de falar com o Ministério das Infraestruturas, que nos deram razão, ou seja, tecnicamente aquilo que nós dizemos está correto, não tem nada a apontar, mas mais uma vez vem esta questão de que o projeto está em curso e que não se poderia parar agora, não é? Nós entendemos, é uma análise nossa, que provavelmente não teria um capital político para o fazer e que poderia ser inviável para eles imporem uma solução de cima para baixo, não é? Do Ministério para a cidade e para a região. A ideia com que ficamos é que qualquer alteração que venha a acontecer terá que ser por iniciativa local. O que nós entendemos que faz sentido, não é? Democraticamente é algo que faz sentido. Se queremos uma alteração feita no nosso município e na nossa região, convém que sejam os representantes eleitos desses mesmos órgãos a sugerir, a lutar por qualquer alteração que seja. A Metro Mondego diz-nos que falar de traçados alternativos ou de alterações é extemporâneo. Foi esta a palavra utilizada. Nós achamos que o que é extemporâneo é encerrar estações centrais no século XXI. E pronto, com a Câmara, lá está, como disse há pouco, ainda não tivemos a oportunidade de dialogar, mas dialogaremos em breve. O que é curioso é que isto vai contra todas as teorias da descarbonização, não é? Quer-se apostar em mais transportes públicos e depois aposta-se num sistema de BRT que muito dificilmente terá funcionamento, porque normalmente os sistemas de BRT só conseguem funcionar se tiverem uma frequência elevadíssima, com partidas de 2 em 2 ou 3 em 3 minutos, e em que toda a rede seja BRT. Agora, se estamos a implementar transbordos por aqui e por acolá, e isto não vai acontecer só em Coimbra. Pensemos também no caso do Porto, em que uma das novas linhas do metro do Porto será um BRT, um Metrobus. Sim. Aqui na zona da Casa da Música. Portanto, a pessoa chega à Casa da Música, tem de subir e tem de ir apanhar um autocarro elétrico. Há aí uma teoria que diz que é dos defensores da ferrovia, claro, que dizem que, ok, venha lá o Metrobus, nem que seja para servir de vacina para outros projetos deste tipo. Portanto, se calhar o melhor é esperar para ver. Enfim, até pode ser que corra bem, porque não, mas se correr mal, pelo menos ficamos por aqui e não vamos ter aí uma profusão de BRTs por todo o país. Aliás, eu gostava de recordar o seguinte, não sei se vocês se lembram, que na apresentação do Plano Ferroviário Nacional, o Governo, portanto o Ministro, disse claramente que
queria ferrovia pesada em todo o país, que o caminho de ferro tinha que chegar aos centros das cidades e que era a ferrovia que deveria ser o sistema vertebrador do sistema de mobilidade do país. E, curiosamente, o representante da Infraestruturas de Portugal, em contraciclo com o ministro, veio, na sua intervenção, falar nos sistemas de metros ligeiros, de BRTs e por aí fora. Portanto, haveria ali claramente uma não sintonia entre a IP e o ministro. Vamos ver então agora se o Metrobus servirá ou não de vacina para futuros projetos. Já agora deixa-me dizer que nesta terça-feira tivemos a informação de que um possível metro no Algarve pode estar no PT 2030. Inicialmente, os defensores dessa solução queriam que isso se implementasse entre Faro e Vila Real de Santo António. O que me parece agora é que será fora daquilo que é a atual linha do Algarve. Vamos lá ver, eu acho que se há região do país onde talvez se justifique um metro de superfície ou um metro ligeiro, seria o Algarve. Agora, sem pôr em causa, contudo, aquilo que é a coluna vertebral daquela região, que é a linha férrea entre Vila Real de Santo António e Lagos. E isso é que deve ser a coluna vertebral do sistema de mobilidade do Algarve. A partir daí, se quiserem pôr uns BRTs ou uns metros de superfície a ligar ao aeroporto, a ligar a Quarteira, a Loulé, a Albufeira, complementando aquilo que é a ferrovia pesada, eu não tenho nada contra. Agora, que não façam isso é através do encurtamento do caminho de ferro que já existe. Já agora sobre este tema, eu não tenho a certeza, mas acho que esta solução que estou a propor agora para o Algarve até inclui tram-trains em Bitola Ibérica, para que possam utilizar em parte a linha do Algarve. Não sei se será este o caso. Que, curiosamente, era uma solução que teria feito todo o sentido em Coimbra. E que, justamente, um dos problemas da solução original do Metro Mondego era impor ali uma bitola europeia, por uma questão de facilidade de aquisição de material circulante, acho eu. Se a solução tivesse sido esta, de tram-train em bitola ibérica, estaríamos a falar de algo que provavelmente hoje em dia já estaria em funcionamento e que permitiria haver composições a fazer, por exemplo, Lausanne-Mielhada, Lausanne-Figueira da Foz, não é? Cruzando o meio urbano com impacto reduzido, ao contrário, obviamente, da ferrovia pesada, seria sempre mais complicado, conflitos entre peões e automóveis. Em vez disso, e passados 25 anos, creio eu, estamos a falar de autocarros a baterias para uma linha de montanha. Luís, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui no Sobre Carris. Luís Neto, do Movimento Cívico de Coimbra. Foi um prazer ouvir-te e agora vamos esperar para ver até que ponto é que o projeto pode ou não ser alterado para garantir que a estação nova de Coimbra, Coimbra A, não vai fechar ao serviço da ferrovia convencional. Luís, obrigado. Obrigado, nós esperamos que assim seja. Outro dos temas que temos para hoje trata-se do impacto do chumbo do Orçamento de Estado na ferrovia, em particular na CP, mas não só. Começamos pela dívida, Carlos. Com o chumbo do Orçamento de Estado, não vamos ter a dívida da CP reestruturada, adiando um problema que já de si se tem arrastado na história da transportadora pública ferroviária. É uma pena, é um naufrágio à vista do Porto, porque já estava inscrito no Orçamento de Estado e, se fosse aprovado, a CP poderia aspirar a que em 2021 visse finalmente resolvida a sua dívida histórica. Não seriam os 2,1 mil milhões, mas seria 1,8 mil milhões, o que já daria muito jeito, porque ficava muito mais aligerada dos encargos financeiros pesados que tem, não é? Permitia-lhe uma maior agilidade na gestão, permitiria também estar mais preparada para a liberalização do setor e podia até já pensar em endividar-se, é curioso, para a compra de 12 novos comboios de longo curso, porque essa componente que era para o longo curso só poderia ser feita se recorresse à banca, mas para isso tinha que ter o seu passivo limpo. E tudo isso fica comprometido por causa do chumbo do Orçamento de Estado, uma vez que a solução que estava em cima da mesa, mesmo já depois do chumbo que o Ministro queria ainda assim tentar forçar que isto fosse resolvido, não é possível tecnicamente. Não por falta de governo, mas por falta de Orçamento de Estado. Por outro lado, o chumbo do orçamento tem também implicações em praticamente todo o setor ferroviário.
e não são boas notícias. Portanto, são também as nomeações na CP que ficam comprometidas, porque o Conselho de Administração não está completo. São também as mexidas que se esperavam para a administração da IP, que, recorde-se, está em gestão desde dezembro de 2020, e que se esperava que fosse agora no outono alterar essa situação, e não foi. E, portanto, a IP vai continuar em roda livre, uma vez que tão depressa não haverá governo para alterar a sua administração. IP esta que é, na prática, o Ministério das Infraestruturas em Portugal e que, portanto, vai continuar a decidir sobre praticamente tudo o que tem a ver com a infraestrutura na ferrovia. E neste particular é uma pena darmos-nos conta que há projetos do Ferrovia 2020 que vão transitar para além de 2023 e serão já financiados pelo Portugal 2030. Ou seja, o Ferrovia 2020 confirma-se, temos a prova de que foi de facto um flop, porque atrasou absolutamente tudo, todos os projetos se atrasaram e há alguns agora que até já passam para além de 2023. Basicamente está assumido que o Douro não vai estar concluído até 2023. É curioso olhar para a apresentação do Ferrovia 2020 e ver que consta lá que deveriam as obras ter começado em março de 2018 e estar finalizadas em finais de 2019, e ainda nem sequer há concurso para o Douro. O Évora-Elvas também tenho sérias dúvidas que esteja completo até 2023. Pelo menos a parte da eletrificação e sinalização não estará seguramente. E depois temos projetos que fala-se muito, mas não arrancam, que é o caso da modernização da linha de Cascais, e a própria Beira Alta também tenho dúvidas que vá para além de 2023. Para além disto, e falando ainda nas consequências do orçamento, do chumbo do Orçamento de Estado, há coisas que aparentemente poderão ficar, teoricamente ou tecnicamente, não seriam afetadas, nomeadamente a continuação dos trabalhos do Plano Ferroviário Nacional. Mas obviamente que falta depois elan, porque estes hiatos, estes momentos em que se está no limbo, não são muito saudáveis para quando se trabalha em projetos de longo prazo. E, portanto, eu acho que o Plano Ferroviário Nacional não vai ficar incólume perante esta situação. E receio também pelo concurso para a compra dos 117 comboios da CP, que foi aprovado em Conselho de Ministros, que deverá custar cerca de 819 milhões de euros, que tecnicamente nada impede que a CP avance com eles, eu espero que o faça, mas para todos os efeitos, o seu acionista neste momento é um governo em gestão. E, portanto, eu tenho muitas preocupações e inquietudes sobre o que vai acontecer na ferrovia. Esperemos apenas que, pelo menos, o projeto de alta velocidade, seja qual for o governo que venha a seguir, o prossiga, porque penso que há algum consenso na sociedade portuguesa entre esta futura linha Lisboa-Porto. Diogo. Carlos, a questão é que em relação aos 117 comboios, a resolução do Conselho de Ministros foi aprovada em setembro, ainda nem sequer foi posta em Diário da República. E logo por aí é sintomático do atraso que esta viagem está a levar. Agora, em relação à dívida... Será, Diogo, que foi o Ministério das Finanças que ainda não tratou disso? Será? Questões de Carlos Cipriano. Esta fica já registada. Mas olha, em relação à dívida da CP, eu vou usar um clichê que é, não é um adeus, mas é um até já. Ou seja, se for como as sondagens indicam, e outro clichê, as sondagens valem o que valem, a dívida da CP não é reestruturada agora no início do ano, mas pode ser no orçamento para 2022, que entretanto terá de ser apresentado lá para meados deste ano. Portanto, a CP ainda pode salvar-se no próximo ano, se for, se o governo contar com a cor política que neste momento tem maioria nas sondagens. Se não for isso, já é menos previsível o que aí vai. E há outro pormenor que ainda falta. Quando o Orçamento do Estado, quando a proposta foi apresentada no Parlamento, o Ministro fez muita questão de dizer que ia haver reforço do orçamento para os trabalhadores da CP e da IP terem aumentos. Agora, sem orçamento, fica um pouco mais complicado isso acontecer. Ainda para mais quando vai haver uma nova subida do salário mínimo nacional e, na pior das perspectivas, o que é que acontece? Volta a reduzir-se a diferença entre o salário mínimo nacional e os restantes salários nas categorias profissionais da CP e da IP, que tem sido a principal justificação de greves nos últimos largos meses.
Diogo, eu permito-me discordar um bocadinho de ti, ou melhor, não é discordar, é não ser tão otimista com a história do é um até já. Nós não sabemos se o governo será o mesmo, e ainda que tenha a mesma cor política, não sabemos se o ministro será o mesmo, não sabemos os acordos que possam vir a ser feitos à esquerda ou à direita, e portanto tudo isto é uma grande incógnita. E eu, de facto, o que eu acho é uma pena que não tenha sido já, porque eu não sei, nós não sabemos se Claro. em 2022 quem for decisor com os compromissos que existirem na altura, se haverá ou não a resolução da dívida da CP. Mas a questão é, se isto não fica resolvido, a CP está condenada. A CP Ponto está final. condenada há décadas. Não, mas assim é que não há salvação possível, não há redenção, não há ressurreição. Está dada a sentença. Então, deixem-me terminar com um motivo de agenda. Neste sábado haverá a apresentação do livro do João Cunha sobre as locomotivas Alstom 2600 da CP. Haverá ainda o batismo da locomotiva 2611, uma visita guiada às oficinas de Contomil e uma viagem especial com carruagem Schindler até Valença, na linha do Minho. Trendspotters deste país, aproveitem e fotografem. Nós queremos ver as vossas fotografias. Eu sou o Ruben Martins, como sempre comigo, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Hoje tivemos também o Luís Neto. Sempre um prazer. Até ao próximo episódio. Um abraço. Tchau, até à próxima. Até a próxima. O público fica no ouvido.